Porque o docente, tá? Ele cria um vínculo importante com aquele aluno que quer ser ajudado, com aquele aluno que quer progredir na carreira. Porque o docente, ele está na sala de aula para todos os alunos. Ou seja, é o docente comum para todos os alunos de estudante de medicina veterinária dentro da sala de aula, durante a grade curricular, durante a vida acadêmica. Mas, quando o aluno cria um vínculo importante com este docente, isto sai da sala de aula e começa-se a criar algo sólido que pode ser utilizado pelo aluno, que é o futuro profissional, o futuro colega de profissão daquele docente, quando ele já estiver graduado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é assim que se constrói contatos. Então esse contato com o docente é muito importante. Mas Selene, eu já tenho contato com o docente, ele dá aula para mim, eu vejo sempre, por exemplo, toda segunda-feira dando aula de anatomia para mim. Por que eu preciso criar um vínculo maior com este docente? Não é por quê, entendeu? É porque isto ajuda o aluno a progredir, a ter uma maior percepção do que é sair, né, desta, vamos dizer assim, não é uma zona de conforto dentro da sala de aula. Não, a ideia talvez seria sair de dentro daquilo que é uma rotina que foi criada pela instituição, que é a grade curricular. Eu sei, o docente ele já dá aula para você, por exemplo, toda segunda-feira de anatomia, mas pode ser que este docente crie um vínculo importante com este aluno profissionalmente que o alavanque no futuro, ou até mesmo durante a vida acadêmica. Às vezes o aluno quer fazer um estágio e ele precisa, por exemplo, de uma carta de recomendação, uma carta de apresentação, ele vai pedir para qualquer docente? Será que esse docente faria uma carta de recomendação para este aluno? Por quê? Será que é importante, então, criar este vínculo? Então, vocês estão vendo como isso que eu estou comentando com vocês dá a ideia da importância do vínculo com esse docente. Eu conto isso para vocês e falo e relato isso para vocês com muita propriedade, tá? Eu, quando estava na segunda faculdade, porque eu fiz transferência, eu tinha um vínculo muito forte com os meus docentes, né? Porque eu criei esse elo de, eu saí da sala de aula, ou ia fazer uma pergunta, ou queria saber de uma coisa importante que tinha naquele hospital, porque muitos docentes são de sala de aula e outros docentes são de sala de aula, de hospital, de laboratório, então depende do docente. Como eu gostava muito dessa parte prática e eu, em particular, gosto muito da área de grandes, eu tinha um vínculo com docentes que eram os que eu mais me dava melhor na disciplina. E por causa disso, eu lembro quando eu terminei a faculdade, eu fui prestar a prova de residência. E aí, na apresentação da carta da prova de residência, era necessário, tá, 2 cartas de recomendações de 2 docentes. Como que eu fiz isso? Foi simples, eu já tinha um vínculo muito bom com os meus docentes. Eu criei, né, este vínculo com os docentes que eu tive disciplina. Então, foi tranquilo, eu liguei pro docente, né? Não vou falar liguei, porque naquela época eu nem celular tinha, né? Na verdade, eu mandei um e-mail pro docente que eu tinha vínculo muito bom, profissional, né? Durante a vida acadêmica como aluno e agora já profissionalmente. E expliquei para ele, olha, professor, eu vou prestar a prova de residência, e um dos requisitos para prestar a prova de residência precisava da carta de recomendação de 2 professores. Gostaria de saber se o senhor poderia fazer uma carta de recomendação. A resposta foi, mas é claro, Selene, a carta de recomendação foi extremamente importante, tá? E depois da residência, eu ainda precisei de 2 cartas de recomendações para fazer o mestrado. Então, estou dando um exemplo que eu utilizei para isso. Isso não quer dizer que você tem que fazer prova de residência, que você tem que fazer mestrado, que você tem que... Enfim. Mas você pode precisar de uma carta de recomendação para o estágio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque os estágios hoje são cada vez mais concorridos, cada vez mais disputados. E uma carta de recomendação de um docente, ainda mais se é da área que você quer, é extremamente importante, tá? Então, tentem entender a importância que se tem de criar um vínculo com este docente profissional durante a vida acadêmica. Isso é muito importante para alavancar, para você poder ter uma projeção, tá, de uma forma mais sólida, mais concreta, mais, vamos dizer assim, simplificada. É como se você encurtasse o seu caminho. O professor, tá, da sua instituição, é o professor que está te lecionando disciplina para você. Por que não ter um vínculo melhor com esse professor? Pode ser com todos os professores? Ótimo, perfeito, tudo bem, não tem problema. Mas Selene, eu só gosto da área de silvestres, eu queria criar um vínculo só. Ótimo. Crie vínculos, crie contatos com os docentes que você acha importante. Não é uma regra, tá? Não tem que ser
exatamente, somente, ou, né, da disciplina que você mais gosta. Pode ser de outra também, às vezes você tem uma relação melhor com aquele docente, ou aquele docente te parece mais familiar, você consegue conversar com ele de uma mais fácil. Então, assim, depende qual é o seu intuito, qual é a sua ideia. E quando eu falo intuito puxa, eu quero muito trabalhar com grandes animais. Então, eu acho que se eu tiver um vínculo melhor com o docente da área de grandes animais, lá na frente, quando eu for pedir um estágio, lá na frente, quando eu for pedir uma carta de recomendação, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E o aluno, tá, ele tem que ter essa percepção, porque ele tem certeza que ele cria um vínculo bom com esse docente. Isso é extremamente importante.